Chegamos, irmãos, ao capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Eu convido os irmãos para encontrarmos juntos esta passagem. Mateus, capítulo 18. Capítulo 18 é a sequência daquilo que o Senhor vinha falando para os seus discípulos, quando ele mais uma vez profetizou a respeito do que haveria de vir. Ele deveria se entregar, ir a Jerusalém, se entregar, dar sua vida por resgate do seu povo e ressuscitaria ao terceiro dia. E depois, então, nós encontramos aquela lição preciosa quando o Senhor, ele apresenta através de um pagamento de imposto, o imposto aqui, não aquele devido a César, mas um imposto religioso, judeu religioso, que ele viria para pagar o preço, para prover a salvação ou a expiação do seu povo. Esta entrega da dracma, ou o sacrifício, ou resgate da dracma, o imposto que era necessário, ele era conhecido como o resgate da alma ou o resgate da expiação. Então trazia uma ideia de que quando o povo cumpria a ordem do Senhor, o Senhor então expiava, cobria os pecados. E Jesus Cristo, então, ele ensina, ele traz uma lição para os seus discípulos, para Pedro, especificamente, dizendo que ele proveria não somente a dracma dele, mas a dracma de Pedro. Ele não precisava disso, nem Pedro também como seu filho agora, ou considerado filho do rei, porque foi recebido por Jesus, mas Jesus deveria pagar o preço pela expiação de Pedro, pela expiação dos apóstolos, pela expiação dos discípulos, pela expiação de toda a sua igreja. Então, na sequência, nós encontramos no capítulo 18, uma orientação dada por Jesus a respeito de como os discípulos deveriam tratar os pequeninos. Nós vamos encontrar, num primeiro momento, dos versículos de 1 ao versículo 14, que este tratamento deveria ser fruto de uma transformação ou de um coração transformado, versículos de 1 a 5, deveria ser manifestado através da proteção a estes pequeninos, versículos de 6 a 9, e finalmente da salvação que eles deveriam prover para estes pequeninos, nos versículos de 10 a 14. Então, todos estes são reflexos daquilo que os apóstolos deveriam manifestar quando cumprissem o seu chamado e a sua comissão. Eles deveriam refletir a glória de Cristo e precisariam de transformação. Eles então exerceriam este ministério dado por Jesus, protegendo e salvando os pequeninos de Jesus dos diversos perigos que sobreviriam contra eles. Então eu peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra, do versículo 1 ao versículo 14. Depois nós vamos prosseguir, como o texto é grande, o ensinamento de Jesus sobre como os pequeninos deveriam ser apacentados. Ele vai prosseguir, ou ele vai ter continuidade, a partir do versículo 15, quando o Senhor vai abordar também o tema perdão, onde os discípulos de Jesus, eles precisariam ser perdoadores com respeito aos pequeninos do reino. Mas nós vamos deixar este assunto para a próxima mensagem. A mensagem de hoje, então, se baseará nos versículos de 1 a 14. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo,
por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Vejam que a passagem lida, ela vai tratar de uma orientação que se segue àquela que foi dada por Jesus no final do versículo 17, ou do capítulo 17, melhor falando. Olhem a expressão no versículo 1, naquela hora, ou naquele mesmo instante. Agora, o que acontece naquela hora ou naquele momento é importante saber. A mesma passagem, ela ocorre em Marcos e ela ocorre em Lucas. Marcos e Lucas registram a mesma passagem, trazendo uma perspectiva ou um ângulo diferente, mas do mesmo assunto, do que estava acontecendo. Vejam só, Jesus anteriormente havia dito: é necessário que eu vá até Jerusalém, é necessário que eu vá até Jerusalém, porque eu devo dar a minha vida por vocês, mas eu vou reavê-la, eu vou ressuscitar. Se vocês lembrarem comigo, a reação dos discípulos às palavras de Jesus foi de profunda tristeza. Eles ficaram profundamente entristecidos quando o Senhor disse: olha, eu vou para Jerusalém, mas eu vou para morrer. E assim é o coração dos homens, assim é o nosso coração. Não demorou muito, e naquele momento, naquele instante, eles já estavam discutindo quem é que ia tomar o lugar de Jesus. Lucas registra que eles estavam disputando para saber quem seria o maior no reino dos céus, o maioral. Vejam, assim é o coração dos homens, assim foi o coração dos discípulos de Jesus, assim é o nosso coração. Eles então são constrangidos pelo Senhor que conhece os corações, e Marcos registra que quando Jesus percebe o que está acontecendo, ele lhes pergunta: vocês estão falando sobre o quê? A reação é que eles ficaram calados, envergonhados, porque no instante estavam tristes porque Jesus morreria e agora já estavam discutindo pelas costas de Jesus. Será que não vai ser Pedro? Porque se vocês olharem nos versículos anteriores, no capítulo anterior, Pedro é a figura que mais aparece. Sobre Pedro o Senhor disse: eu vou edificar a minha igreja. Para Pedro o Senhor providenciou outra dracma. Mas eles se esqueceram que o mesmo Pedro foi repreendido quando disse: Senhor, vira essa boca para lá, o Senhor não vai morrer. Mas o ciúme tomou conta do coração deles, e agora eles queriam saber: será que vai ser Pedro? Será que não serei eu? Eles se esqueceram que na transfiguração, Tiago e André também estavam juntos a Pedro, mas era Pedro que sempre tomava a frente, era Pedro que sempre falava. Então Jesus, que conhece os corações, perguntou para os seus discípulos: vocês estão conversando sobre o que mesmo? E constrangidos eles não tiveram como esconder. Capítulo 18, então, versículo 1 registra: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos,
perguntando. Vamos ler? Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Era isso que estava tomando conta do coração deles. Era o que estava dominando o coração deles. Era o que estava ocupando lugar em seus corações. Eles não queriam servir ao Rei dos Reis e fazer parte do reino, eles queriam mais. Eles queriam reinar, eles queriam a proeminência, eles queriam a primazia. Notem, a pergunta deles revelou o que estava dentro do coração. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Se nós olharmos o contexto anterior, que vocês já viram comigo, e quem não leu, por favor, depois confira. Eles estão dizendo, em outras palavras, o seguinte: Jesus, já que o Senhor está dizendo que vai morrer, e nós estamos crendo que tu és rei, nós não sabemos ainda como é esse reino por completo, mas nós queremos fazer parte, nós queremos a nossa parte. Quem vai reinar? Quem vai ser o maior? É aí onde entra mais uma vez a figura da criança. Na realidade, nos relatos dos evangelhos, as crianças elas sempre apareceram na vida de Jesus. Ou melhor, Jesus sempre apareceu na vida delas. Jesus ama as crianças e elas sempre fizeram parte do seu ministério. Era comum sempre uma criança estar próxima de Jesus, acompanhando a Jesus. Os pais tentando levar os seus bebês para Jesus abençoar. Deus é um Deus pactual. Deus é um Deus de aliança, e a aliança que Deus fez com o seu povo não foi somente para os pais, mas também para os filhos. Essa é a razão porque a construção da nossa teologia bíblica reformada, ela tem por base a aliança de Deus com o seu povo. Isso porque as igrejas reformadas, elas têm um carinho especial pelos seus filhos e não os deixa fora da aliança. Mas assim como no passado recebe os filhos com o mesmo selo, o batismo, o sinal muda, o selo é o mesmo. Então, todas estas lições, toda essa herança, ela vem de alguém, ou ela veio de alguém, ela veio do Senhor da igreja. E olhem, Jesus sempre esteve rodeado de crianças. E ele faz aqui algo interessante, versículo de número 2. Para responder à pergunta de seus discípulos, quem ele chama? Ele chama uma criança. Dá a ideia da aproximação que elas tinham e do acesso que não era negado aos pequeninos. Jesus chama uma criança, e como as crianças gostavam tanto de Jesus, ela não reluta, ela não tinha medo de Jesus. Vejam só, para os líderes da igreja, esta é uma orientação importante. Me permitam aqui este ato aqui, ou esta observação. Como representantes e governantes da igreja de Deus, nós, presbíteros, precisamos ser acessíveis às crianças. Nós precisamos incentivar os pais a trazer as crianças para a igreja. Na realidade, a responsabilidade dos pais de ensinar os filhos a aprenderem que na casa do Senhor nós nos reunimos para adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, os pais precisam ensinar que os presbíteros, que representam o governo de Cristo, o governo da igreja, que os diáconos que os auxiliam neste governo são autoridades constituídas por Deus e não devem ser temidas no seguinte modo: muitas vezes a criança é desobediente, você não orienta a criança, você não educa corretamente e diz: eu vou dizer tudo para o pastor. Aí quando o pastor chega lá na porta, que vai apertar a mão da criança, ela tem um medo danado e corre dele. Quando na realidade percebam que o reflexo dos discípulos de Cristo deveria ser o reflexo da glória de Cristo. Jesus então pega uma criança para ensinar que as crianças, elas tinham um papel importante no reino, elas faziam parte do reino, é a verdade, e que eles deveriam começar a entender como funciona o reino, entendendo uma criança, conhecendo a criança, pastoreando o coração da criança. Vejam só, Jesus, versículo 2, ele chama uma criança
ele coloca esta criança no meio deles, ou seja, chama para perto de si. Ele chama a criança para os seus braços. E o que é que ele diz então para os seus discípulos, versículo 3? Vamos ler juntos, vamos lá. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Vejam só que interessante. Jesus pega uma criança, e a lição aqui é que uma criança sempre, e como eu tenho saudade do meu tempo de criança, do meu tempo de criança que não ambicionava, de que não desejava grandes realizações, que não era tomado por esta maldição do coração dos homens velhos, que querem mais, que querem poder, que querem glória. As crianças, e aqui é um exemplo prático dado por Jesus, elas são confiantemente humildes. Elas não estavam ali interessadas em saber quem era ou quem seria o maior no reino. Não. Elas queriam estar próximas a Cristo. Elas queriam receber o seu abraço, elas queriam receber a sua bênção. Elas queriam ouvir as suas palavras, tanto que quando Jesus diz, vem aqui, ela não corre, ela vem. Então, a questão aqui não é que a criança seja inocente. Jesus sabia disso. Somos gerados em pecado. A palavra de Deus diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Jesus não está dizendo aqui que a criança teria mais fé, que a criança já estaria num estado de salvação ou num estado em que já se encontrava salva. Ela precisa de Jesus assim como todos precisam de Jesus, mas a questão é a seguinte: o tema aqui, a lição aqui, diz respeito à humildade. E a humildade, ela só começa a partir de um coração transformado. Por isso que esta primeira parte fala sobre transformação. Jesus está pegando homens grandalhões, rudes, arrogantes, vaidosos, soberbos que queriam poder. Ele pega este grupo e trabalha o coração. E ele traz então uma lição extremamente prática. Ele diz: em verdade, solenemente, eu digo para vocês, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus. Jesus então vai falar de uma mudança de mente, que é o significado da palavra conversão. Ele vai dizer que se você não se converter, ou seja, se você não virar e der as costas para o mundo, você não entrará no reino dos céus. Nós sabemos que o homem não tem poder para se converter. Mas Jesus estava lembrando daquela oração conhecida de Jeremias. Jeremias 31, versículo 18. Onde o profeta diz: converta-me, ó Senhor, e eu serei convertido. Deus tem o poder para mudar a mente e o coração dos homens, e eles estavam diante daquele que poderia fazer isto. Então Jesus diz: se vocês não se converterem, se vocês não se tornarem, ou seja, se transformarem como crianças, isso envolve mudança de perspectiva, mudança de mente, mudança de coração, conversão, vocês não conseguirão entrar no reino dos céus. Por quê? Abram comigo capítulo 5, marquem capítulo 18 e capítulo 5 de Mateus. Vamos lembrar o que já vimos. Jesus está lembrando aqui o que ele já pregou. Vejam só, no Sermão do Monte, versículos de 1 a 3. Vamos ler. 5, de 1 a 3. Vamos começar? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse,
aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes ou os pobres de espírito, ou seja, aqueles que se aproximam do Senhor abaixados, uma situação de humildade, curvados, são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Arrogantes espirituais não entrarão no reino dos céus. Homens e mulheres que desejam gananciosamente o poder não entrarão no reino dos céus. Corações não convertidos, mas ainda egoístas, mas não humildes, não herdarão o reino dos céus. E aí Cristo toma o exemplo da criança. E por que falei em humildade? Porque Jesus vai explicar ainda mais o assunto. Voltem para o capítulo 18, quando ele diz assim no versículo 4: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A confiança sem limites na pessoa de Jesus, daquela criança, daquele pequenino, daquele que quando chamado pelo Redentor foi até seus braços, é o que Jesus esperava dos seus discípulos. Ele disse que esta humildade seria a prova de que eles entraram no reino e de que eles estariam preparados para conduzir a igreja de Cristo. Vejam só, eu preciso fazer algo para entrar no reino. O que eu preciso fazer? Alguma realização? Eu preciso alcançar alguma posição? Eu preciso realizar feitos grandiosos para entrar no reino? Não, nada disso me dá acesso ao reino. O que eu preciso fazer? Eu preciso crer no que Jesus Cristo aqui me ensina. Se eu não me converter, se eu não me tornar como uma criança, ou seja, se eu não me humilhar na presença do Cristo, eu não entro no reino dos céus. E muita gente arrogante ficará de fora e rangerá os seus dentes no dia do juízo, porque não aceitou a mensagem do Evangelho, porque não recebeu a palavra de Cristo e não seguiu o exemplo daquela criança. Vejam que o maior no reino de Cristo, é aquele que se humilha como uma criança. Jesus Cristo demonstrou em diversas passagens o sentido desta verdade. Por exemplo, quando ele lavou os pés dos seus discípulos, sendo ele o rei, ele lavou os pés de cada um deles, até mesmo do traidor. E ele revelou então e ensinou na prática que quem quisesse ser o maior descesse, assim como sendo ele o glorioso Senhor se fez homem. Quem desejasse entrar no reino deveria compreender que na matemática do reino o menor é o maior. Que no reino dos céus os que se humilham serão exaltados. Que os que são os últimos, ou os últimos serão os primeiros. Percebam, são valores totalmente diferentes daquilo que o mundo ensina. Ser humilde ou humilhar-se e reconhecer que se depende de Deus, de que você depende do Senhor, de que você depende do seu próximo, de que você não está sozinho neste mundo, não é o que o mundo ensina, não é o que os homens arrogantes ensinam, não é o segredo da vitória que o mundo prega. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui, e me permitam a expressão extremamente rude, é quebrando os apóstolos pelas pernas. Ele está dizendo: vocês não estão entendendo ainda. O maior deve ser o menor, deve ser humilde, assim como esta criança que está confiando em mim, que não está me buscando por interesses, mas que está vindo até mim, porque confia em mim, confia em mim. Na sequência, Jesus então prossegue e nos versículos de 6 a 9, ele vai tratar do mesmo assunto. E agora notem, percebam que a criança, que é vista como um exemplo de humildade ou de confiança humilde, agora é apontada ou é aplicada na vida do próprio crente, daquele que crê no Filho de Deus. Versículo de número 6, vamos ler.
Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Jesus então diz que o que os discípulos deveriam fazer, tendo seus corações transformados, tornando-se como crianças, era de forma extremamente importante conduzir protegidos os pequeninos de Deus, os pequeninos do Senhor. Jesus fala disso trazendo um exemplo negativo, no versículo de número 6. Qualquer, porém, ele diz, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Nós vimos um pouco hoje no livro de Sofonias sobre o juízo de Deus. Como este juízo é amargo, como este dia do juízo do Senhor será um dia de indignação, um dia de castigo sério para com aqueles que se levantarem contra o Senhor e contra os seus pequeninos. Aqui nós percebemos a aplicação de uma maneira muito prática da parte de Jesus. Ele diz que qualquer, porém, que escandalizar aqueles pequeninos que creem em Jesus. A palavra tropeçar é a mesma palavra para escandalizar na língua grega. Escandalizar na língua grega é fazer alguém cair, é fazer alguém tropeçar e cair com a cara no chão. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que se alguém fizer com que estes pequeninos tropecem, ou seja, caiam em tentação, de algum modo sejam atingidos pelos pecados deste mundo, não orientados dos caminhos do Senhor, se alguém fizer isso, se alguém se levantar contra o Senhor e contra os seus filhos, melhor é que ele pendurasse em seu pescoço uma grande pedra de moinho e se atirasse nas profundezas do mar. Essa pedra de moinho aqui é uma pedra que era utilizada naquela época para moer os grãos. Era chamada pedra de moinho de asno. É a tradução mais literal aqui desta expressão. Ela tinha duas partes. E no meio desta pedra, onde os grãos eram lançados, o asno estava puxando o moinho e girando o moinho, o grão era então esmagado. Jesus está falando desta primeira pedra que tinha um buraco. Era uma pedra pesada, era uma pedra bruta. E ele diz, é melhor que você coloque esta pedra no seu pescoço, enfie em seu pescoço e se atire nas profundezas do mar, para que você não caia nas mãos do Senhor. Para que você escape do juízo de Deus. É uma expressão que Jesus usa para mostrar a seriedade ou a gravidade de fazer um pequenino ou um crente no Senhor Jesus Cristo cair. Ele vai prosseguir e vai dizer o seguinte, ele vai dizer que esta oposição ela vem primeiramente do mundo. Versículo 7, ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos ou dos tropeços. Porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Notem que Jesus claramente diz que este escândalo viria do mundo. Por quê? O mundo e o seu sistema inevitavelmente são opositores a Deus, ao reino de Jesus Cristo, aos seus pequeninos. O mundo não ama os filhos de Deus. O mundo não ama as crianças que pertencem ao Senhor. Eu não sei se você já pesquisou, mas o número de crianças abortadas no mundo é terrível. Somente nos Estados Unidos são milhões de crianças que já foram abortadas por muitos anos. No Brasil, que a gente não tem esse controle, nós nem conseguimos mensurar. São abortadas por diversas razões. Eu não quero perder a minha forma. Eu não tenho como sustentar. Eu não quero saber de criança. Eu já tenho filhos demais. O mundo faz oposição a tudo aquilo que é projeto de Deus. A família, a igreja, a pregação do evangelho. O mundo persegue a igreja. E muitas vezes nós nos enganamos. Nós achamos que o mundo é bom quando Deus disse, não se enganem, o mundo odeia vocês.
Não se enganem, o mundo vai se levantar contra vocês, e isso será inevitável. Jesus disse claramente: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que eles venham. Mas vejam só o final do versículo 7. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Os escândalos da parte do mundo serão inevitáveis. Esta é a natureza do mundo. Eles tentarão de todas as formas fazer os pequeninos tropeçarem, mas aqueles que estão motivando tais escândalos responderão presentes a Deus ou diante de Deus pelo que estão fazendo. Agora notem, irmãos, o mundo é aquele que promove esses escândalos. E o que é que acontece quando estes escândalos batem na porta da igreja? O que é que acontece quando estes escândalos eles acontecem dentro da igreja? Lembrem-se da explicação do Senhor a respeito da parábola do joio e do trigo. O campo é o mundo. A igreja visível de Cristo milita neste mundo. É inevitável que no meio da igreja estejam os trigos do Senhor e os joios do mundo. E eis a razão porque muitos homens dentro das igrejas têm feito os pequeninos do Senhor tropeçar. Como é que isso acontece? Acontece quando o evangelho não é ensinado na sua pureza e clareza. Acontece quando as falsas doutrinas são propagadas em nome de Cristo. Acontece quando a permissão, a licenciosidade, a imoralidade, a impureza são permitidas, são propagadas e ensinadas. Um escândalo vem e a Escritura diz: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Agora me permita aprofundar um pouco mais esse raciocínio. Você é pai, eu sou pai, nós temos aqui muitos pais. Quando somos negligentes no cuidado da nossa casa, quando somos negligentes no pastoreio da nossa esposa e dos nossos filhos, o que é que nós estamos permitindo? O que é que nós estamos deixando acontecer? Deixando acontecer ou permitindo que o escândalo entre e a nossa esposa e os nossos filhos tropecem. Muita gente não gosta do que a Bíblia diz, mas esta é a verdade. Tudo sempre que acontece, e os escândalos ou os tropeços quando vêm, são motivados por homens abertamente, deliberadamente ou negligentes e omissos. Sempre. Ou aqueles que são tão rigorosos e machões e se esquecem que esse não é o padrão divino, ou por aqueles que efeminados são então omissos e não assumem a sua responsabilidade de cuidar dos seus lares. Percebam? A responsabilidade final sempre cairá sobre os nossos ombros. Não adianta fugir. Nós prestaremos contas por nossas casas. E vejam como a verdade ela se estende. Os pais da igreja, que são os presbíteros, que são os diáconos, responderão diante de Deus por seus filhos, a família da fé, a igreja do Senhor. Se nós permitimos que o escândalo entre, o tropeço virá, e então nós faremos assim como o mundo deseja, que os pequeninos de Cristo, eles caiam. Jesus então diz que se isso acontecer, ou se formos tentados a isso, é melhor, diz o versículo 8, que cortemos e lancemos fora uma parte do nosso corpo. Vejam só comigo o versículo 8, vamos ler juntos os versículos 8 e 9, melhor falando. Vamos ler? Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. Jesus já havia falado sobre isto lá no Sermão do Monte, com respeito à imoralidade sexual.
com respeito à sensualidade. Aqui ele está falando agora com respeito ao escândalo, ao tropeço. Ele está aqui tratando de uma maneira radical. Como radicalmente nós devemos encarar o pecado ou a tentação de fazermos algum filho de Deus cair. Olhem, Jesus não está dizendo aqui que cortar uma mão, arrancar um olho, cortar um pé vai resolver o problema. Ele está falando aqui de uma maneira simbólica, metafórica, que se isto está prejudicando a minha vida, e algo que realizo está sendo motivo de tropeço para o povo de Deus, que eu esqueça disso, que eu corte de vez, que eu abandone e fuja. E aí nós poderíamos usar diversos exemplos aqui. Alguns são ditos e trazem profunda revolta, muitas vezes em nosso coração. Mas a nossa negligência, por vezes, quando nós priorizamos prata e ouro, porque deixamos de confiar na providência de Deus, tem feito que nos esqueçamos que podemos estar ensinando os nossos filhos a serem fracos com respeito à devoção. Quando nós esquecemos, por exemplo, da devoção familiar, e somos pegos como homens geralmente nesta área, e vemos as nossas esposas nos chamando, você não vai ler a Bíblia com a gente, você não vai orar com os filhos. E aí eu digo, não, eu estou muito ocupado, não, olha, o irmão fulano ligou, eu preciso visitar, eu preciso tratar com ele, ele está precisando de mim. E eu tropeço nessa área, e é melhor que eu diga, calma aí, eu preciso reduzir a minha carga horária, eu preciso perceber que se eu não cuidar da minha família, o que importa para mim ganhar o mundo inteiro e ver a minha família tropeçar. E aí muitas vezes nós estamos preocupados demais. Nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos sustentar os lares, nós precisamos cuidar da família, mas aí somos negligentes neste aspecto. E aí vemos os nossos filhos se afastando da igreja, e quando nós olhamos e percebemos, eles estão apenas refletindo aquilo que nós somos. Será que não é hora de cortarmos aquilo que está nos fazendo cair, que está nos conduzindo com as nossas famílias para o inferno, que está nos desviando da verdade, porque eu posso me tornar um grande ativista eclesiástico. Você pode se tornar um trabalhador que dá duro diariamente e pode justificar a sua negligência dizendo, eu estou cansado. E a televisão relaxa. Eu preciso ficar um pouco aqui. Faça isso, ora com os meninos aí, que depois, quando eu melhorar, eu trato dessa questão. E aí eu me esqueço que neste aspecto, pode ser uma mão, pode ser um pé, pode ser um olho, e eu preciso arrancar. Às vezes, nós percebemos que as preocupações deste mundo tomam conta e sufocam tanto o nosso coração, e nós estamos, na realidade, ao invés de entrarmos na vida, ou de entrar na vida, estamos lançando todo o nosso corpo no inferno de fogo. Notem, Jesus primeiro trata os discípulos, e ele diz, vocês precisam ter o cuidado para não fazer nenhum dos meus pequeninos tropeçar. Vocês devem promover transformação, tendo primeiramente um coração transformado. Vocês devem exercer proteção e não deixarem os pequeninos do Senhor, a sua família, os seus filhos, o seu coração, a juventude, à mercê do mundo. E vocês precisam então entender que eu vim para salvar o que estava perdido, e que uma alma ou uma ovelha perdida trará muito mais alegria ao meu coração do que ovelhas que já estão salvas e apacentadas. Vamos entender a parte final, versículos de 10 a 14. No versículo de número 10, Jesus então diz, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Veja que o tema é o mesmo, como tratar dos pequeninos do Senhor. Ele diz aos discípulos, não desprezem a qualquer deles, porque eu vos afirmo que os seus anjos
nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Nós estamos aqui diante de um dos ditos difíceis de Jesus, porque com base neste versículo, muitos acreditam que cada crente tem um anjo da guarda. E a grande questão é, nós não temos base suficiente, com base em um versículo apenas, para afirmar que cada crente tem um anjo. Outros acreditam que Jesus está usando a expressão anjos nos céus, se referindo ao futuro quando nós morremos, porque a Bíblia diz que nós seremos semelhantes aos anjos, que não se casam e nem se dão em casamento e que experimentam da imortalidade. Mas a grande referência, quando nós olhamos as outras passagens da Bíblia, é que Jesus está dizendo aqui, não que nós temos um anjo especial, o anjo da guarda, que cada um tem um anjo, ou que é uma referência aos espíritos dos pequeninos que já partiram, que estão nos céus. A verdade é que os anjos têm um ministério, e o ministério deles vai de servir ao Senhor, adorar ao Senhor, serem coralistas nos céus, a proteger, cuidar e guardar os pequeninos de Jesus. Então nós não temos um anjo específico, a Bíblia não nos dá base para isso, mas a Escritura diz que estes anjos, seres celestiais, que servem ao Senhor perfeitos, eles estão a serviço de Deus para proteger a igreja de Deus. Então muitas vezes nós não vemos, muitas vezes nós não percebemos, mas os anjos estão ao nosso redor. O salmista diz, eles se acampam ao redor dos que temem ao Senhor e os livra. Os anjos estavam rodeando Gideão, os anjos estavam rodeando os profetas, os anjos estavam acompanhando Abraão, os anjos foram mandados tanto para Sadraque, Mesaque e Abednego, como também para Daniel. Os anjos, então, exercem um ministério específico no que diz respeito ao cuidado de Jesus para com as suas pequenas ovelhas. Eles estão incessantemente recebendo ordens do Pai Celeste, eles conversam com o Pai Celeste e eles então executam as ordens diretas de Deus: proteger, guardar, amparar os pequeninos. Então Jesus diz, veja, não desprezem a qualquer destes pequeninos, e ele vai afirmar solenemente, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai. E o versículo 11 então nos diz o quê? Vamos ler? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus mais uma vez revela o seu ministério. Eu vim para salvar estas pessoas. Eu vim pelas crianças, eu vim pelos jovens, eu vim pelos pais, eu vim pelos velhos, eu vim pelos adultos, eu vim para salvar o perdido. Quem se considera achado não entrará no reino, porque sempre desejará a primazia. Mas estes humildes, que se converteram a mim, que se tornaram assim como crianças, eu vim para eles. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Não foi esta palavra que Jesus disse a Zaqueu, lá em Lucas 19? Quando todos olharam para Zaqueu, que antes, rejeitado por sua nação, cobrava impostos, agora eles viram Jesus na casa de Zaqueu, comendo com Zaqueu. Eles ouviram Jesus dizendo, hoje houve salvação nesta casa. Ele conclui então, diante dos olhares dos homens, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus então, ele afirma mais uma vez a missão que veio cumprir. E como é que ele conclui? Ele conclui contando uma parábola. Vejam só, no versículo de número 12, ele vai tornar essa verdade mais aplicável quando ele diz, o que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram.
A missão de Jesus, então, é de promover salvação a quem está perdido, aí até o encontro da ovelha desgarrada. E esta lição, então, salvadora, estava sendo ensinada para os apóstolos e seria repassada para as igrejas. Nós não podemos considerar que um pequenino, agora chamado de ovelha de Jesus, se extravie e nós então deixemos que ela se desvie, que ela vá embora e sem nenhuma satisfação, sem nenhum cuidado, ela desapareça. Às vezes parece estranho quando nós temos que comunicar disciplinas, e as disciplinas elas são necessárias para tratar estas ovelhas desgarradas. É o tema que nós vamos ver na próxima mensagem. Mas percebam que é trabalho daqueles a quem o Senhor confiou este ministério não permitir que as ovelhas do Senhor sumam, fiquem sem liderança, sem orientação na palavra, que se esqueçam de Jesus. Parece repetitivo dizer isso, parece até cansativo ouvir isso. Mas por que as ovelhas de Jesus nunca se cansam de ouvir a palavra de Jesus? Porque quando as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, conhecem a voz de Jesus e seguem a Jesus. Não há como fugir desta verdade, desta realidade. E então no versículo 13, Jesus diz: e se porventura o homem, o pastor desta ovelha desviada encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Não há negligência da parte do pastor, e aqui Jesus está mostrando ser o cumprimento do Salmo 23, não há negligência da parte dele com as 99 que não se desviaram, não. Aqui há uma ênfase na alegria do pastor em encontrar a ovelha desviada e trazê-la novamente para o rebanho. E não permitir que um lobo, que uma raposa devore aquela ovelha indefesa, mas que trazendo-a nos braços, ele então possa novamente arrebanhá-la, encaminhá-la para o aprisco, tratar as suas feridas, cuidar das suas marcas, e então isso traz grande alegria para o coração do bom pastor, que é Cristo, porque a missão dele foi vir ao mundo salvar o que estava perdido, a ovelha desgarrada. O Evangelho, portanto, meus amados irmãos, é o anúncio desta gloriosa verdade. E por isso Jesus, ele conclui no versículo 14 dizendo o quê? Vamos ler? Versículo 14: assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, por que não é a vontade do Pai que os pequeninos do Senhor pereçam? Jesus, então, tratando dos corações dos seus discípulos, preparando-os para a missão que eles tinham pela frente, trabalhou transformação, ensinou humildade, disse que para entrar no reino eles tinham que se fazer como crianças, ensinou proteção para eles mesmos quanto à tentação do mundo, e proteção também que eles deveriam exercer para com os seus rebanhos, para com as suas casas, para com o povo de Deus. E finalmente, salvação. Esta salvação, ela não viria da própria força daqueles homens, como também ainda hoje a salvação, ela não vem da palavra do pastor, ela não vem do ministério da igreja. Nós apenas atendemos a missão. E o que fazemos? Anunciamos a salvação. Quando o evangelho é pregado, quando a mensagem do evangelho é explicada, quando a palavra de Cristo é anunciada, mais uma vez, o bom pastor está em busca das suas ovelhas. A maioria aqui pode dizer, é ovelha de Jesus, pode afirmar, eu sou uma ovelha de Jesus, eu sou este pequenino que entrou no reino. Mas muitos aqui nesta noite estão ouvindo mais uma vez a palavra do bom pastor. Não é o pastor Alain. O pastor Alain é apenas um pregador, uma ovelha também. Mas está ouvindo a palavra daquele que veio salvar o que estava perdido. E o que é que ele está fazendo hoje? Ele está mais uma vez
procurando uma ovelha extraviada, porque não é da vontade do Pai Celestial que pereça uma só destas ovelhas ou um só destes pequeninos. Se Cristo tem esta preocupação, meus irmãos, com as ovelhas que são dele, as ovelhas não pertencem aos pastores humanos, as ovelhas pertencem a Jesus. Como é que nós devemos então nos portar como crentes, como homens e como mulheres que têm consciência da necessidade de que este evangelho continue a ser pregado? Não podemos fechar as portas do aprisco. Não podemos esquecer da necessidade urgente de continuar a pregar transformação, proteção e salvação únicas em Jesus. Precisamos agradecer ao Senhor porque estávamos perdidos e fomos encontrados. E recebidos em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também sempre oferecer a franca e aberta porta àqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Jesus disse claramente: e quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Nós não podemos negar o acesso àqueles que confiam em Jesus. Nós não podemos nos esquecer que esta é uma ordem de Jesus. Que o Senhor nos livre de sermos tropeço, de sermos escândalo. Que os irmãos estejam em constante oração por seus pastores, porque os pastores são bombardeados e desafiados diariamente a desanimar, a desistir, são tentados e o mundo tenta destruí-los. Que os irmãos estejam em oração por aqueles que pregam o Evangelho, que os irmãos estejam em oração pelos chefes de família, pelos oficiais da igreja, que os irmãos estejam em oração uns pelos outros, para que esta proteção divina livre a igreja, o povo de Deus, dos escândalos. Porque o que temos visto hoje, irmãos, infelizmente, entristece a todo aquele que se diz crente. Infelizmente, muitos têm trazido escândalo para a igreja de Cristo, porque não são ovelhas, mas lobos. E o que nós devemos fazer? Devemos continuar pregando, pregando e pregando, e não desprezando nenhum daqueles que são chamados por Jesus carinhosamente de crianças, seus pequeninos, aqueles que foram comprados com o seu precioso sangue. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, obrigado mais uma vez por Tua palavra, porque a Tua palavra nos ensina a respeito da humildade tão necessária para aqueles que desejam entrar no reino dos céus. Se vivemos de forma diferente, a verdade é que nós precisamos de conversão e transformação. Porque se não formos como crianças, humildes e confiantes em Cristo, de modo algum entraremos no reino dos céus. Dá-nos a graça de, na presença do Senhor, nos humilharmos como aquela criança que não negou ao chamado de Jesus. E foi um exemplo tão bonito para todos aqueles que desejam ser maiores no reino dos céus. Os maiores sempre serão aqueles que não se consideram nada e que buscam na presença do Senhor transformação. Livra-nos, ó Senhor, de sermos pedra de tropeço para os pequeninos que foram comprados por Jesus, que creem em Jesus. Melhor seria que nos afogássemos no fundo do mar do que enfrentássemos o juízo vindouro. Livra-nos, ó Senhor, desta desgraça e ajuda-nos a não envergonharmos aqueles que esperam em Ti, mas confiarmos inteiramente em Tua providência e não amarmos o mundo e seus valores e acreditarmos que podemos ganhar o mundo inteiro e salvar a nossa alma. Que se alguma coisa, ó Senhor, nesta noite tem sido impedimento para nós e tem sido causa de tropeço para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos jovens, para a Tua igreja, que possamos arrancar de forma radical da nossa vida este pecado, pecado da arrogância, da soberba,
do egoísmo e humildemente, que possamos confiar humildemente no Senhor. Livra-nos do fogo eterno e ajuda-nos, ó Senhor, a confiarmos em Ti, porque o Senhor veio buscar e salvar o perdido, e eis a razão da nossa esperança, de que temos a promessa da vida eterna, de um reino celestial, e por isso que jamais desprezemos o Evangelho a qualquer pessoa, que não desprezemos aos Teus filhos pequenos, que são guardados pelos anjos nos céus, que são instrumentos Teus, ó Senhor, para a nossa proteção, mas que possamos nos alegrar assim como Cristo se alegra com uma ovelha extraviada e que é encontrada ao ouvir a palavra do bom pastor. Que possamos entender, ó Senhor, que é Teu desejo que os Teus filhos sejam alcançados e que nenhum só dos Teus pequeninos pereça, mas que todos sejam alcançados pela pregação e pelo anúncio do Evangelho. Concede-nos a coragem de confiarmos em Ti e de pregarmos esta palavra gloriosa e de cada vez entendermos, ó Senhor, que importa nesta vida cristã que Tu cresças sempre, porque Tu és exaltado entre os anjos, porque Tu estás assentado à destra do Pai, e que nós diminuamos em humilhação diante da Tua glória e poder, porque bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós oramos em nome de Jesus e agradecemos por Tua palavra. Amém.